A noite de outubro descia devagar sobre a cidade, envolvendo o apartamento de 2 cômodos no 5º andar de um prédio de 9 andares em uma quietude familiar. Com um gesto automático, Valentina Ivanovna Tarasova fechou as cortinas, isolando-se do mundo lá fora com seu barulho e agitação. Nessas horas, ela tinha a impressão de que o tempo parava, transformando-se em uma substância espessa e viscosa, na qual ficava presa como um inseto no âmbar. A cozinha modesta a recebeu com uma penumbra aconchegante. O ritual noturno era sempre o mesmo: esquentar a chaleira, pegar na prateleira mais alta um pequeno vidro de balas de caramelo, herança de sua mãe, escolher apenas uma, acomodar-se na poltrona desgastada em frente à televisão. O orçamento apertado de uma aposentada não permitia gastos supérfluos, e Valentina Ivanovna controlava até os menores detalhes. No espelho sobre a comoda, refletia-se uma mulher envelhecida, com rugas profundas e um olhar apagado, como uma folha seca de outono. Aos 67 anos, ela se sentia uma velha decrépita, embora a vizinha Ana Stepanovna, já com mais de 80, ainda corresse pelos mercados, cuidasse dos netos e até tingisse os fios brancos com rena. Você não tem essa idade, Valiusha, dizia a vizinha ao encontrá-la. Sua alma é que está cansada, esgotada. Valentina apenas assentia. O que explicar? Quem poderia entender a dor de sobreviver à própria filha? 9 anos haviam passado, mas a ferida ainda doía como se tudo tivesse acontecido ontem. Na sala, como guardiãs silenciosas, as fotografias de Svetlana observavam o ambiente. Ali estava ela, recém-formada no curso de pedagogia, com um buquê de flores e um sorriso radiante. Em outra imagem, ainda pequena, com cerca de 5 anos, tranças e um laço grande na cabeça. Ao lado, a última foto, tirada no aniversário de Valentina, um mês antes da briga que as afastou, um ano antes da notícia trágica vinda do hospital. A televisão murmurava notícias em segundo plano. O relógio da cozinha marcava as horas com um tic-tac monótono. No prato, os restos do jantar simples, batatas cozidas e arenque, permaneciam intocados. O apetite nos últimos anos vinha sumindo. Deixo para amanhã, pensou, como sempre, ao levantar-se para levar a louça à pia. Quando o relógio marcou 00:20, um toque agudo e inesperado do telefone quebrou o silêncio do apartamento. O aparelho antigo sobre a mesinha de cabeceira. Era um resquício dos tempos em que Valentina Ivanovna trabalhava como chefe de contabilidade em uma policlínica distrital e podia ser chamada a qualquer hora. Um telefonema àquela hora nunca trazia boas notícias. Seu coração apertou-se, e as mãos tremeram ao atender. Alô, sua voz saiu rouca, tensa. Vovó Valia, sou eu, o Artenka, seu neto, uma voz infantil e clara ecoou do outro lado da linha. O mundo parou. A sala começou a girar, e Valentina precisou apoiar-se na parede para não cair. O coração batia descompassado, como se quisesse saltar pela garganta. Que neto? Ela conseguiu balbuciar, imaginando que fosse uma brincadeira ou um número errado. Sou eu, Artem Sokolov, repetiu a criança com uma seriedade incomum para sua idade. Tenho 10 anos. Moro no orfanato número 3 de Priozers, Rua Komsomolskaya, 22. Minha mãe se chamava Svetlana Mikhailovna Tarasova, e a senhora é Valentina Ivanovna Tarasova. A senhora trabalhava na policlínica. Cada palavra era um golpe. Como aquele menino sabia de tudo aquilo? Será que era verdade? Quem lhe deu esse número? Perguntou, sentindo os lábios formigarem. Encontrei no diário da minha mãe, explicou ele com a voz trêmula, mas firme. Ela me falava da senhora quando eu era pequeno. Dizia que tinha uma vovó Valia que me amava muito. Algo dentro de Valentina quebrou-se, como gelo fino sob os primeiros passos da primavera. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, e diante dos olhos surgiu a imagem da filha, viva, rindo, com suas covinhas nas bochechas. Sua Sevetoca, a quem ela havia afastado por orgulho, por preconceitos tolos. Por que você está ligando tão tarde, Artem? Perguntou, tentando conter a emoção. Aqui apagam as luzes às 9, e a educadora guarda os telefones, respondeu ele com uma maturidade que não combinava com sua idade. Esperei todos dormirem para ligar. Vovó Valia, por favor, venha me buscar. Não é ruim aqui, mas não é um lar. Valentina fechou os olhos. As cenas do passado voltaram em flashbacks. A última briga com Svetlana, palavras duras atiradas sem pensar, a porta batendo, o telefonema do hospital, a notícia fria sobre a morte por pneumonia complicada e a consciência esmagadora de que tudo estava perdido, de que nada poderia ser consertado. Como você sabe que eu quero te levar? Sussurrou. Minha mãe contou, respondeu o menino, convicto. Ela disse que a senhora e ela brigaram, mas se amavam muito, e que a senhora também me amava.
Mostrava sua foto e falava que a senhora era a pessoa mais bondosa e justa que ela conhecia. As memórias a inundaram. Como não havia percebido? Como pôde não procurar a filha por um ano inteiro? Orgulho feminino, estúpido e cego. E agora aquele telefonema, uma voz vinda do passado, uma última chance de reparar o irreparável. Artem, Valentina começou, mas ouviu-se um ruído, vozes abafadas. Quem está acordado aí? Uma voz feminina e severa ecoou. Artem socolou, vá para o quarto agora mesmo. Entregue o telefone. Vovó, venha, o menino conseguiu gritar antes que a ligação fosse cortada. Valentina ficou muito tempo sentada, apertando contra o peito o telefone mudo. Sua mente era um turbilhão. Um neto. Ela tinha um neto. Um garoto que se lembrava dela, que sabia quem ela era, que a esperava. 10 anos. Isso significava que quando Svetlana saiu de casa, já estava grávida ou havia dado à luz pouco depois. E todas aquelas crianças, anos a fio, em um orfanato. O sono não vinha. Valentina andava de um lado para outro no apartamento, ora sentando-se na beira da cama, ora levantando-se de repente. Tirou as fotos da filha, observou cada traço, tentando imaginar como seria seu neto. Artenka. O menininho que ligava no meio da noite de um orfanato para uma estranha e pedia, venha me buscar. E se fosse um engano? E se o garoto tivesse discado o número errado? Ou pior, uma crueldade premeditada? Não, não podia ser. Havia detalhes demais, uma sinceridade que não se inventa. Com as mãos trêmulas, Valentina abriu a gaveta do aparador e retirou uma velha caderneta de anotações. Começou a calcular quanto tinha na poupança, quanto precisaria para a viagem até Priozers para as despesas. 45 mil em economias e 18 mil da aposentadoria. Daria para cobrir, e se não desse, venderia sua única joia, um anel de ouro herdado da mãe. Quando o dia começou a clarear, a decisão estava tomada. Valentina enxugou as lágrimas, endireitou os ombros, pela primeira vez em anos, sentiu uma centelha de esperança acender-se dentro de si. Amanhã mesmo vou para Priozers, disse firme para seu reflexo no espelho. Chega de chorar, chega de pena de mim mesma. Meu neto está me esperando. O sono não chegava. Na quietude antes da aurora, as lembranças a invadiam com força renovada, como se uma represa tivesse se rompido, liberando anos de dor contida. A primavera de 2014 havia sido excepcionalmente quente. As macieiras do quintal floresciam, e seu perfume adentrava as janelas abertas do apartamento. Svetlana havia voltado de... Naquele dia, Svetlana chegou do trabalho mais tarde que o habitual. Valentina notou imediatamente o rubor nas bochechas da filha, o brilho nos olhos, algo que não via há muito tempo. Mamãe, quero te apresentar a uma pessoa, anunciou Svetlana assim que entrou, ajustando nervosamente uma mecha rebelde de cabelo. Ele virá jantar hoje. Valentina sentiu um nó na garganta. Depois do relacionamento fracassado com um colega de universidade, Svetlana havia se fechado em si mesma, dedicando-se exclusivamente ao trabalho na creche. Quem é ele? De onde vem? Perguntou, tentando disfarçar a preocupação. Volodya trabalha na construção perto do jardim de infância. É um homem de verdade, entende? Respondeu Svetlana com um sorriso sonhador. Não como esses meninos mimados de diploma que só pensam em carreira. Quando Volodya Sokolov apareceu, Valentina o examinou com olhares críticos. Alto, rosto curtido pelo vento, mãos calejadas. Ele se movia com rigidez, claramente constrangido pela simplicidade do apartamento e pelo escrutínio da mãe de Svetlana. Então, você é pedreiro? Perguntou Valentina, servindo o jantar. Sim, estou no mesmo canteiro há 3 anos, confirmou ele com um aceno de cabeça. O encarregado prometeu me promover a mestre de obras se tudo correr bem. E sua formação? Insistiu ela. Ensino técnico, respondeu ele seco. Não segui a profissão, mas pretendo terminar um curso noturno. Svetlana lançou à mãe um olhar de advertência, mas Valentina não se conteve. E quantos anos você tem, Vladimir? Vou fazer 31 em agosto. Valentina quase engasgou com o chá. 7 anos de diferença, sem estudo formal, sem perspectivas claras. Não era esse o futuro que imaginara para sua filha inteligente e cheia de potencial. Depois que Volodya se foi, a discussão explodiu. Mãe, como você pôde? Gritou Svetlana, os olhos faiscando de raiva. Me interrogou como se eu fosse criminosa. E o que eu deveria fazer? Retrucou Valentina. Ficar calada enquanto você se envolve com alguém que não está à sua altura? Ele é mais velho, sem estudo, sem futuro. O que você sabe sobre ele? Ele é bom, carinhoso, tem mãos de ouro, defendeu-se Svetlana, a voz embargada. E acima de tudo, me ama por quem eu sou, não pelo meu diploma ou salário.
Você merece mais, Svetoka. Tem a vida toda pela frente. Pode encontrar alguém digno. Digno para você, quer dizer? Ironizou a filha, amarga. Você só pensa em dinheiro e status, não em amor. Não no que eu valorizo. As palavras se transformaram em gritos, anos de ressentimentos reprimidos jorrando sem controle. Nunca haviam brigado assim. Vou embora com ele, anunciou Svetlana, arremessando-se ao quarto para arrumar suas coisas. Aqui eu sufoco com sua superproteção. Pare com esse teatro, gritou Valentina seguindo-a. Você vai se arrepender. Svetlana saiu porta afora com uma mala apanhada às pressas, o rosto contorcido de dor e fúria. Não se atreva a me procurar, atirou por cima do ombro. Não quero mais ver você. O batente da porta ecoou como um tiro. No silêncio que se seguiu, Valentina compreendeu, tarde demais, a magnitude do que havia feito. Mas o orgulho a impediu de correr atrás, de pedir perdão, de tentar consertar as coisas. Ela vai voltar, repetia a si mesma nos dias seguintes. Quando esmorecer a raiva vai entender. Mas Svetlana não voltou. E Valentina, ferida e teimosa, também não deu o primeiro passo. Quase um ano depois, foi a vizinha Claudia Petrovna quem, de volta de uma visita à irmã em Priozers, deixou escapar casualmente. Sabe, vi sua Svetoka por lá. Com um carrinho de bebê, um menino de 3 meses. Chama-se Artyom. O coração de Valentina parou. Um neto? Sua filha tinha um filho, e ela nem sabia. Por 3 dias, ensaiou mentalmente um discurso de reconciliação, decorou cada palavra. Mas não chegou a ligar. O telefone tocou antes. Uma voz masculina desconhecida anunciou seca. Valentina Ivanovna Tarazova? Aqui fala a prefeitura de Priozers. Sua filha, Svetlana Mikhailona, faleceu esta manhã devido a complicações de uma pneumonia bilateral. O resto foi um borrão. A viagem apressada, os corredores do hospital, a notícia de que chegara tarde, o corpo já havia sido levado. Foi no pátio do hospital que encontrou Volodia, os olhos inflamados de noites em claro, segurando uma criança adormecida nos braços. Não consegui protegê-la, foi tudo o que ele disse, o olhar perdido no vazio. Pensei que fosse só um resfriado. Mas ela não se levantou mais. Os médicos disseram que o corpo estava fraco depois do parto, sem defesas. Sentaram-se em um banco do jardim do hospital. O pequeno Artyom dormia, enrolado em cobertores, alheio ao fato de que havia perdido a mãe. Svetlana falava muito de você ultimamente, murmurou Volodia. Queria se reconciliar. Planejava vir no seu aniversário, surpreendê-la com o Artyom. Valentina não conseguiu conter o pranto. Uma chance perdida, um perdão que nunca chegou. Era demais para suportar. E você? Você conseguirá criá-lo? Perguntou, olhando para o menino. Volodia curvou ainda mais os ombros. Não posso, Valentina Ivanovna. Me demitiram, a obra parou. Vivemos em um quarto alugado, mal dá para comer. E agora, sem a S. 2 semanas após o funeral, Artyom foi encaminhado a um orfanato. Volodia partiu para o norte em busca de trabalho, prometendo voltar assim que se restabelecesse. Valentina, esmagada pela culpa e pela dor, não encontrou forças para levar o neto consigo. Recolheu-se em seu apartamento, fechou-se em si mesma e por quase uma década desapareceu do mundo. Agora, sob os primeiros raios de sol que invadiam o quarto, Valentina Ivanovna emergiu daquele torpor de lembranças. O amanhecer chegou de repente, como um interruptor acionado. Era hora de agir. Seus gestos eram precisos, determinados, como se os anos tivessem recuado. Primeiro a caderneta de poupança, 45.000 rublos, economizados com sacrifício, mais os 18.000 da pensão. Depois, a bilheteria da estação no final da rua. A passagem para Priozers custou 2.400 rublos, caro, mas não era hora de economizar. Ao arrumar suas coisas, envelopou com cuidado em papel de jornal a foto de Svetlana, aquela em que a filha sorria, radiante com o diploma nas mãos. Talvez o menino queira ver, pensou. Em seguida, tirou do armário uma caixa com brinquedos guardados desde a infância de Svetlana. Um urso de pelúcia desgastado, um carrinho de corda. Não, decidiu. Isso é coisa de criança pequena. Melhor comprar algo no caminho. Nozinho em frente à estação, hesitou diante das prateleiras de brinquedos. Por fim, escolheu um kit de montar de avião e uma caixa de lápis de cor. Todo menino gosta de construir coisas, justificou a si mesma. Enquanto aguardava o trem no salão de embarque, os pensamentos se agitavam. E se o menino não for meu neto? A voz ao telefone poderia ser de qualquer criança do orfanato. E se for, mas ele não quiser ir embora com uma estranha? Será que ela teria condições de lhe dar tudo o que precisava? E o pior de tudo, ele a aceitaria depois de 10 anos de ausência? A amargura a invadia. Por orgulho perderá a filha e o neto.
Mas agora não era a hora de se flagelar. Era a hora de agir, de reparar, mesmo que parcialmente, o que ainda pudesse ser consertado. Mesmo que não seja meu sangue, se ele teve alguma ligação com a S, preciso vê-lo, decidiu, apertando o bilhete na mão como se fosse um passaporte para uma nova vida. O alto-falante anunciou seu trem. Valentina Ivanovna levantou-se, ajustou o casaco e, com um suspiro profundo, deu o primeiro passo em direção ao futuro que finalmente ousava reescrever. A primeira bancada que encontrou no pequeno parque em frente ao edifício, apoiando as mãos trêmulas no frio metal do assento. O ar úmido da tarde colava-se à pele como um segundo casaco pesado e incômodo. Documentos. Sempre os documentos. Como se a vida de uma pessoa, ou a falta dela, pudesse ser resumida a papéis amarelados e carimbos oficiais. Com dedos que mal obedeciam, Valentina Ivanovna abriu a bolsa de couro gasto e revisitou seu conteúdo pela terceira vez. A certidão de nascimento de S, dobrada em 4, com as bordas já desfiadas pelo tempo. O atestado de óbito, que guardava como uma acusação silenciosa contra si mesma. O passaporte, onde sua foto de 20 anos atrás a encarava com uma severidade que já não reconhecia. Nada mais. Nenhum comprovante de que Artyom era mesmo seu sangue, além da voz trêmula ao telefone e daquele nome, Sokolov, que ecoava como um fantasma do passado de S. Como ela não me contou? A pergunta martelava seu crânio, misturada à culpa. Talvez S tivesse tentado em alguma carta rasgada ou ligação interrompida. Talvez Valentina simplesmente não quisesse ouvir, tão ocupada estava em ser a mãe ofendida, a mulher de princípios inegociáveis. Agora, o preço dessa teimosia era um menino de 10 anos crescendo entre paredes institucionais, sem saber se tinha direito a chamar alguém de babucha. Um grupo de crianças passou correndo ao seu lado rindo. Uma menina de tranças soltas carregava um urso de pelúcia surrado. Um garoto, provavelmente o mesmo que empurrava a cadeira de rodas no pátio, gritava algo sobre um jogo de futebol. Valentina Ivanovna fechou os olhos. E se ele não quiser me conhecer? A ideia era como uma faca, afiada demais para ser ignorada. O que ela diria a uma criança que por 9 anos, havia sido abandonada 2 vezes, primeiro pela mãe, depois pelo sistema? O vento trouxe o cheiro de terra molhada e folhas apodrecendo. Outono em Priazers não era diferente do outono em sua cidade natal, a mesma melancolia, a mesma pressa do tempo. Só que agora, pela primeira vez em anos, Valentina sentia que o relógio não corria contra ela, mas por ela. Cada minuto que passava era um minuto a menos até ver Artyom. Ou até desistir. Ergueu-se com esforço, sacudindo as migalhas de folhas secas da saia. A pensão ficaria para depois. Agora precisava encontrar um cartório, ou o que quer que servisse como tal em uma cidade pequena, e rezar para que os arquivos guardassem alguma memória de S. E se não guardassem? Então eu inventarei outro jeito, prometeu a si mesma, apertando os lábios em uma linha fina. Afinal, não eram os papéis que faziam uma avó. Era a teimosia de não soltar a mão de um menino que, sem saber, já havia lhe dado um motivo para respirar fundo pela primeira vez em uma década. A rua principal ficava a 3 quarteirões dali, segundo a placa enferrujada na esquina. Valentina Ivanovna arrastou a mala, cujas rodinhas rangiam como um protesto. 10 anos, pensou. 10 anos e ele ainda tem meu nariz. A lembrança da foto de SBB, aquele narizinho arrebitado, idêntico ao seu, foi suficiente para endireitar suas costas. O resto, ela improvisaria. Como sempre. Valentina sentou-se no banco junto ao portão, tentando organizar os pensamentos. E agora? Onde encontrar provas de que Artem era filho de S? 9 anos haviam se passado. Nenhum vínculo, nenhuma pista. Acabou alugando um quarto modesto perto da estação, por 800 rublos por dia. O espaço era apertado, com uma cama afundada e móveis desgastados pelo tempo, mas estava limpo. Sobre a mesa, espalhou os poucos documentos que restavam de S. A certidão de nascimento, o diploma escolar, o atestado do colégio técnico e, por fim, a certidão de óbito com sua fórmula fria, pneumonia bilateral, complicada por insuficiência cardíaca. Nina Petrovna, apesar dos avisos de que não deveria contar-lhe, dera o número de Volodya. Só para emergências havia murmurado. O telefone tocou longo tempo até que, quando Valentina já ia desistir, uma voz masculina rouca respondeu do outro lado. Alô? Disse Volodya. Volodya, é Valentina Ivanovna, mãe de S. Silêncio. Depois, um suspiro profundo. Pois não. Pensava que você... Bom, não esperava mais. Artem me ligou ontem, cortou Valentina. Estou em Priazers, fui ao orfanato, mas preciso de provas de que ele é meu neto. Só agora ficou sabendo?
A desconfiança era clara em sua voz. Sim. E quer que eu confirme que Artem é filho da S? Ele riu, amargo. Claro que é meu filho. Mas você acha que eu o teria deixado no orfanato se pudesse criá-lo? Vou quando dá, mando dinheiro. Não é sempre, mas faço o que posso. Valentia não o acusou. Apenas respondeu, cansada. Só quero levá-lo de volta. A voz de Volodya amoleceu. Artenka é um bom garoto. Esperto, bondoso. Sonha com uma família, com um lar. Fala da avó, pergunta por você. S mostrava fotos, contava histórias. Valentia fechou os olhos, engolindo o nó na garganta. Você virá? Perguntou. Preciso da sua ajuda com os papéis. Agora não posso, estou em turno, respondeu ele. Mas se for preciso, escreva uma declaração dizendo que não me oponho. Que Artenka fique com a avó. Só quero o melhor para ele. Quando desligou, Valentia permaneceu imóvel, olhando a janela que escurecia. Um plano começava a se desenhar em sua mente. Amanhã, voltaria a diretora com os documentos de S. E depois, faria tudo, absolutamente tudo, para recuperar o neto. O dia seguinte amanheceu surpreendentemente claro e quente, como se a natureza quisesse lhe oferecer um fio de esperança. Valentia chegou cedo ao orfanato, quase na hora da abertura, mas a diretora não estava. Foi a uma reunião no departamento de educação, resmungou a porteira sem sequer olhá-la. Não havia o que fazer. Valentia sentou-se no banco em frente ao prédio, tirou os papéis da bolsa e os releu pela enésima vez, como se esperasse encontrar alguma pista esquecida entre as linhas. As crianças começaram a sair para o pátio, uns para a aula de educação física, outros apenas para brincar. Valentia observava cada rosto, buscando traços conhecidos, mas todos os meninos lhe pareciam igualmente estranhos. Valentia Ivanovna? Ela estremeceu. Ao seu lado, um homem idoso de uns 70 anos, apoiado em uma bengala, vestia uma jaqueta de trabalho surrada e uma boina poída. Os cabelos brancos despontavam debaixo dela, mas os olhos, apesar das rugas, eram vivos e perspicazes. Como sabe meu nome? Perguntou, confusa. Artenka falou de você, respondeu ele, simples. Descreveu tão bem que reconheci na hora. É a minha avó, mas ela mora longe, dizia ele, com olhos tristes, mas bons. E que você era magrinha, como um galho. O velho sorriu. Eu tenho um olho clínico. 20 anos como zelador aqui. Conheço cada criança, cada história. Sentou-se ao lado dela, apoiando a bengala. Piotr Andreevich Volkov apresentou-se. Já estou aposentado, mas moro ali, na casinha do zelador. Nina Petrovna deixou. Não tenho para onde ir, sozinho que nem um dedo. Fez uma pausa. Você conheceu minha filha, S? Claro que conheci. Confirmou ele com um aceno. Boa moça, alma luminosa. Uma pena que tenha partido tão cedo. Olhou ao redor e baixou a voz. Olhe, não vamos ficar aqui. Venha à minha casa, tomamos um chá. Tenho algo que pode interessar a você. A casinha do zelador era minúscula, mas surpreendentemente aconchegante. Limpa com cortinas nas janelas, um sofá velho porém bem cuidado e uma estante com livros. Nas paredes, fotos em molduras simples, crianças de todas as idades, sorrindo, sérias, engraçadas. Meus pupilos, explicou Piotr Andreevich, notando seu olhar. Alguns não me esquecem. Já trouxeram até os próprios filhos para me apresentar. Pôs a chaleira no fogão e tirou de um armário uma caixa amarrada com barbante. Aqui. São coisas da S. Quando Artenka chegou, Volodya entregou uns documentos e esta caixa. Disse para guardar, para que o menino tivesse uma lembrança da mãe. Com mãos trêmulas, Valentia desatou o nó. Dentro fotos, um caderno de pautas, algumas cartas, pequenos objetos, presilhas, um broche, uma corrente com pingente. Piotr Andreevich retirou com cuidado um envelope. Olhe isto. Era uma carta que S não chegará a enviar. Para você, disse ele. Valentia desdobrou o papel. O traço familiar da filha, inclinado para a esquerda, como sempre. Mamãe querida, perdoe-me. Eu estava errada. Lembro com frequência de nossa última conversa e entendo que lhe disse coisas horríveis. Você só queria o melhor para mim, mas eu era orgulhosa demais para admitir. Quero que conheça seu neto. Ele se chama Artem. Em breve fará 3 anos. Já sabe todas as letras e conta até 10. Volodya diz que é igual a mim, teimoso e curioso. Pretendemos visitá-la em seu aniversário, 15 de maio. Espero que... A carta terminava ali. Valentia pressionou o papel contra o peito, incapaz de conter o choro. S queria se reconciliar, queria voltar, mas o tempo lhe foi roubado. Piotr Andreevich lhe estendeu um lenço sem dizer nada e virou-se para a janela, dando-lhe um momento. E aqui está a certidão de nascimento de Artem, disse, quando ela se acalmou. Veja, na linha da mãe consta Svetlana Mikhailovna Tarasova.
Era o que ela precisava. Valentia pegou o documento. Artem Vladimirovich Sokolov, nascido em 15 de maio de 2012. Mãe, Svetlana Mikhailovna Tarasova. Pai, Vladimir Alexandrovich Sokolov. Tudo oficial, tudo conforme a lei. S. falava muito de você, murmurou Piotr Andreevich. Mostrava uma foto a Artenka e dizia que ele tinha uma avó que morava longe, mas que o amava muito. O menino carregava essa foto para todo lado, até ela se desgastar. Sortemente S. tinha outra cópia, que guardei. Conte-me como ela morreu, pediu Valentia. Só sei o que está no atestado. Piotr Andreevich suspirou e afundou-se na cadeira, pesado. Foi difícil para eles. Volodya trabalhava na construção, mas pagavam mal, e muitas vezes atrasavam. Viviam em um quarto alugado, úmido, apertado. S. adoeceu primeiro, tossia, tinha febre, mas não foi ao médico. Não tinha dinheiro e precisava trabalhar. Ela não podia se dar ao luxo de faltar ao trabalho, senão seria demitida. Depois, o estado de S. piorou de vez, já nem conseguia levantar da cama. Volodya ficou apavorado, chamou uma ambulância, mas era tarde demais. Pneumonia bilateral com complicações no coração. Piotr Andreevich fez uma pausa, reunindo os pensamentos antes de continuar. Antes de morrer, ela só falava de você. Pedia a Volodya que se algo acontecesse com ela, levasse Artyomka para a avó. Mas o próprio Volodya não estava em condições na época. Ficou sem trabalho, sem como pagar o aluguel. Para onde iria com uma criança? Foi assim que Artyomka chegou até nós. Volodya prometeu buscá-lo assim que se reestabelecesse. Mas a gente sabe como essas coisas são, acrescentou, com um suspiro resignado. Ele aparece 2 vezes por ano, traz presentes, às vezes manda um pouco de dinheiro. A chaleira no fogão começou a chiar, e Piotr Andreevich levantou-se para preparar o chá. Valentia, enquanto isso, examinava os objetos de S., cada um deles como uma faca no peito. Ali estava a presilha em forma de borboleta que ela havia dado à filha no aniversário de 16 anos. Mais adiante, o broche de margarida que pertenceu à avó. Depois de um instante, ela ergueu os olhos e perguntou, com a voz trêmula. Posso ver Artyom? O velho estreitou os olhos, astuto. Nina Petrovna não aprovaria, é claro. Regras são regras. Mas hoje ela está em uma reunião até às 3. Fez uma pausa, como se pesasse as palavras. E eu, por coincidência, estou esperando um jovem filatelista depois da aula. Prometi mostrar minha coleção de selos. Coçou a barba, como se a ideia acabasse de lhe ocorrer. Você, se quiser, pode ficar mais um pouco, tomar outro chá. Uns 30 minutos, no máximo. Aqueles 30 minutos se arrastaram como uma eternidade. Valentia ora se levantava e andava de um lado para outro, ora se sentava novamente, folheando as fotos, ora se aproximava da janela, tentando distinguir entre as crianças no pátio qual poderia ser o neto. Finalmente a porta rangeu, e na soleira apareceu um menino de uns 10 anos, magro, de cabelos claros e olhos cinzentos sérios demais para a idade. Ao ver a mulher desconhecida, congelou indeciso. Entre Artyomka, não tenha medo, incentivou Piotr Andreevich com um tom caloroso. Esta é sua avó, Valentia Ivanovna. Lembra que ontem você falou com ela ao telefone? O menino avançou devagar, sem tirar os olhos de Valentia. Seu olhar era uma mistura de esperança e desconfiança, de alegria contida e cautela. Avó? Murmurou, como se testasse a palavra. A senhora é mesmo minha avó? Valentia não conseguiu responder de imediato. Nos traços do menino, reconhecia S sem sombra de dúvida. O mesmo corte dos olhos, a mesma linha das sobrancelhas, até o esboço de sorriso, tímido e incerto. Era idêntico ao da filha. Sim, Artyomka conseguiu dizer, estendendo as mãos. Sou sua avó. Ele não correu para ela, como ela secretamente desejara. Aproximou-se aos poucos, estudando seu rosto, como se comparasse com uma imagem guardada na memória. Mamãe dizia que a senhora era boa, falou por fim. Que me amava muito, mas morava longe. Eu não sabia de você, meu querido, sussurrou Valentia com a voz embargada. Se soubesse, teria vindo há muito tempo. Artyom permaneceu em silêncio por um instante, como se organizasse os pensamentos. Depois, enfiou a mão no bolso da jaqueta e tirou um papel dobrado em 4. Eu desenhei, disse, entregando-o a ela. É a nossa família, mamãe, eu e a avó. No desenho, 3 figuras se davam as mãos. Uma mulher de cabelos longos com a palavra mamãe escrita acima, um menino pequeno, eu, e outra mulher, de cabelos curtos e óculos, a avó. Todos sorriam. Você desenhou de memória? Perguntou Valentia, observando cada detalhe. Não, balançou a cabeça Artyom. Eu me lembro um pouco da mamãe, mas da senhora não me lembrava nada. O Piotr Andreevich me mostrou uma foto sua com ela. Copiei daí.
Valentia abraçou o menino com cuidado, e após uma hesitação de segundos, ele se aninhou contra ela, escondendo o rosto em seu ombro. Como é a vida aqui para você, Artyomka? Perguntou, afagando seus cabelos. Normal, deu de ombros. A comida é boa, os professores são legais, mas fez uma pausa. Mesmo assim, dá saudade de casa. Todo mundo tem uma casa, e eu só tenho um quarto com mais 5 pessoas. Não havia queixa em sua voz, apenas a constatação de um fato. E isso doía ainda mais em Valentia. Eu vou te levar para casa, afirmou com firmeza. Prometo. Só preciso arrumar os papéis. Vai demorar um pouco. Sério? Os olhos do menino brilharam com uma esperança tão desesperada que Valentia sentiu as lágrimas ardendo, não amargas, mas claras como se lavassem algo dentro dela. Sério, confirmou. Juro que teremos nosso próprio lar. E você? Insistiu Artyom, como se temesse que a promessa evaporasse. Teremos nosso próprio quarto? Sem apagar a luz às 9 da noite? Sim, meu amor, sorriu entre lágrimas. Teremos uma casa de verdade. Conversaram por quase 1 hora. Artyom contou sobre a escola, os amigos, seu gosto por ler e montar modelos de aviões. Valentia ouvia cada palavra como se fosse um tesouro, e a cada minuto via com mais clareza em aquele menino sério os gestos de S, o mesmo tom de voz, a mesma vivacidade de espírito. Preciso ir, lembrou-se Artyom de repente. Já deve ser hora do almoço, depois tem a cesta. Vá sim, assentiu Valentia. Se perguntarem por você, pode dizer que estava comigo. Voltarei amanhã. Posso? Pode vir, respondeu o menino sério. Vou esperar. Quando Artyom saiu, Valentia e Piotr Andreevich permaneceram em silêncio por longo tempo. Finalmente o velho quebrou o mutismo. Agora, você precisará providenciar a guarda legal. E numerou nos dedos. Atestado de renda, laudo médico, referência de conduta, certidão de antecedentes criminais e comprovante das condições de moradia. Quantos cômodos, metragem? Suspirou. Com pressa dá para juntar tudo em 2, 3 semanas. Ficarei na cidade, decidiu Valentia, resoluta. Alugarei um quarto. Hotel é caro demais. Conheço uma senhora aqui perto, ofereceu Piotr Andreevich. Aluga um quartinho limpo, 300 rublos por dia. Mulher direita arrumadinha. Eles discutiram os detalhes por mais tempo, enquanto Valentia não largava o desenho de Artyom, 3 figuras de mãos dadas. Um sonho infantil de família que ela transformaria em realidade, custe o que custasse. As 3 semanas seguintes passaram para Valentia Ivanovna como um único dia exaustivo, repleto de esperanças e ansiedades. A engrenagem burocrática começou a girar. Carimbos, autorizações, felias intermináveis. A comissão médica foi a parte mais árdua e cara, 5.000 rublos por 8 consultas. Filas, perguntas indiferentes, exames formais. O psiquiatra, um homem de sobrancelhas espessas e olhar penetrante, foi o mais resistente. Na sua idade, assumir uma criança? Balançava a cabeça, cético. Tem força? E os nervos? Um garoto quase adolescente. Problemas não vão faltar. Tenho força e paciência, respondeu Valentia firme. É meu neto, meu sangue. No final, a comissão a declarou apta. Depois veio a certidão de antecedentes, a referência do delegado local. Para inspecionar sua casa na outra cidade, ela ligou para a vizinha, Ana Stepanovna, pedindo que recebesse a assistente social. Não se preocupe, Valia, tranquilizou a amiga. Seu apartamento é limpo, arejado, tem 2 quartos. O que mais eles querem? Até Nina Petrovna, inicialmente rígida e protocolar, amoleceu ao perceber a sinceridade de Valentia. Entendo você, confessou certa vez. E dói ver o Artyom aqui. É um menino inteligente, mas sofre por não ter família. Vive sonhando com isso. Com a ajuda dela, o processo avançou mais rápido. Enquanto os documentos eram finalizados, Valentia passava todos os dias pelo orfanato. Às vezes conseguia ver Artyom durante os passeios ou na casinha de Piotr Andreevich, o educador que o menino tanto admirava. Aos poucos, o garoto foi se abrindo, perdendo a desconfiança inicial. Começou a compartilhar seus pensamentos, seus sonhos, suas pequenas alegrias, como se aos poucos, aprendesse a acreditar que aquele futuro era real. Os dias até a mudança foram passando rápido, e Valentia se dedicou aos preparativos. Com o pouco que havia economizado, comprou roupas novas para Artyom no armazém da cidade. 2 camisas, uma calça jeans, um suéter quente e uma jaqueta para o outono. No livro escolheu alguns títulos que pelos relatos do menino, poderiam agradá-lo, além de um conjunto de lápis de cor melhores do que aqueles que ela havia levado na primeira visita. Foi preciso também entrar em contato com a diretora da escola em sua cidade natal.
Em um cibercafé, Valentia encontrou o telefone e fez a ligação. Com voz firme, explicou a situação e pediu ajuda para a transferência do menino. Do outro lado da linha, uma mulher de voz cansada, mas compreensiva, ouviu tudo com atenção. Mande os documentos assim que estiverem prontos. Vamos matriculá-lo na 4ª série B. Lá a professora é experiente, e a turma é unida. Ele vai se adaptar bem. Finalmente chegou o dia em que Nina Petrovna chamou Valentia em seu escritório. Com um sorriso quase solene, entregou-lhe os papéis que oficializavam a tutela temporária. Por 6 meses, explicou. Depois, uma comissão virá fazer uma vistoria. Se tudo estiver em ordem, formalizamos a tutela permanente. Mas pelo que vi, não tenho dúvidas de que dará certo. Artyom se preparava para a viagem com uma pressa febril, como se temesse que se demorasse um segundo a mais, aquele sonho pudesse desaparecer. Dobrava suas poucas roupas no mochilão gasto, embrulhava com cuidado em jornais os livros e o antigo jogo de montar que ganhara anos atrás. Despedia-se dos amigos e dos educadores. Vou escrever cartas para vocês, prometia aos meninos do quarto. E na férias venho visitar. Os olhos dos outros órfãos brilhavam com uma mistura de inveja e admiração. Cada um deles, em silêncio, sonhava com o mesmo. Uma família, uma casa, alguém que os levasse para sempre, não apenas para uma visita de algumas horas. Com presentes que deixavam um gosto amargo de abandono quando a porta se fechava. A viagem de volta foi bem diferente da ida a Priazers 3 semanas antes. O mesmo trem, o mesmo vagão de 3ª classe, mas agora Artyom estava ao seu lado, um pouco tenso, porém radiante, com o nariz colado na janela. Olha, Artyomka, apontava Valentia para os campos, as florestas e as pequenas aldeias que passavam em um borrão de cores. Veja como nosso país é grande. Eu só viajei uma vez para fora de Priazers, confessou o menino. Foi numa excursão ao museu da cidade vizinha. E pensar que o mundo é muito maior do que isso, sorriu Valentia. Espera só até crescer. Vamos ao mar, às montanhas, conhecer tudo. Artyom sorria, absorvendo cada imagem, cada detalhe da paisagem, como se quisesse guardar tudo na memória. De repente afastou-se da janela e olhou para ela com uma seriedade que não combinava com seus 10 anos. Sabe, vovó, eu quero ser professor, como a minha mãe. De geografia, acrescentou, os olhos brilhando, para contar sobre outros países, outras culturas. Que profissão maravilhosa, concordou Valentia, abrindo a bolsa e tirando um velho álbum de fotografias. Olha aqui, está a sua mãe na sua idade. E nesta outra, ela já trabalhava como auxiliar em uma creche, logo depois de se formar. Por longos minutos, folhearam as páginas juntas. Valentia contava histórias da infância de Svetlana, como era estudiosa, quais livros adorava, como sonhava em ser professora. Artyom ouvia em silêncio, os dedos tremendo levemente ao tocar as fotos, como se quisesse, através daquelas imagens desbotadas, reter para sempre o rosto da mãe. Chegaram em casa e os esperava uma surpresa. Anna Stepanovna não só havia arrumado o apartamento como preparara um bolo, posto à mesa e o que deixou Artyom sem palavras, transformado o pequeno quarto vazio em um verdadeiro cantinho para ele. Sobre a cama, um cobertor colorido, na mesa de cabeceira, um abajur com uma luz aconchegante, na parede, um pôster com um mapamundi. Algumas coisas eram do meu neto, outras o professor de geografia da escola emprestou quando contei sobre você, explicou a vizinha, envergonhada. Artyom ficou parado na porta como se não ousasse entrar. Seu rosto expressava um espanto tão profundo que parecia estar diante de um palácio, não de um simples quarto em um apartamento modesto. Tudo isso é meu? Perguntou, a voz embargada. Todo seu, meu querido. Só seu, respondeu Valentia, observando enquanto o menino passava os dedos com reverência pelo cobertor, pela mesa, pelos livros que ela havia deixado na prateleira. A notícia de que Valentia Ivanovna havia trazido o neto se espalhou pelo prédio em questão de horas. Ainda ao anoitecer, os vizinhos começaram a aparecer, uns com um pote de geleia caseira, outros com pastéis quentes, outros apenas para cumprimentar o garoto. Mas é a cara da Sevetoca, exclamava uma senhora do 3º andar, apertando as bochechas do menino. Os mesmos olhinhos, o mesmo narizinho. Artyom corava com tanta atenção, mas era impossível não notar como aquele carinho o enchia de uma felicidade nova. Pela primeira vez na vida, ele não era apenas o órfão, era alguém que despertava interesse genuíno, que era recebido como parte de algo maior, sem piedade, sem dó, apenas com afeto. À noite, Valentia preparou tudo o que sabia que Artyom gostava: batatas com almôndegas, compota de frutas secas, biscoitos com leite. No orfanato, refeições caseiras como aquelas eram raras, e o menino comia com um apetite que fazia o coração de Valentia se apertar de ternura.
Mais tarde, já de pijama, ela ouviu um barulho no corredor. Artyom estava de pé junto à janela, olhando para a cidade iluminada. Não consegue dormir? Perguntou Valentia, aproximando-se em silêncio. É que parece um sonho, confessou ele, a voz trêmula. Tenho medo de acordar e estar de volta ao orfanato. Valentia o abraçou pelos ombros, firme. Não vai acordar, meu amor. Isso aqui é real. E é seu para sempre. Artyom sentou-se à mesa com um álbum de desenhos e lápis de cor. Valentia acomodou-se ao seu lado, observando com carinho os traços firmes do menino sobre o papel. O que está desenhando, meu querido? Perguntou, inclinando-se para ver melhor. Algo novo, respondeu ele, sério, sem levantar os olhos. Olha, é a nossa casa. E era verdade. No papel, um prédio alto se erguia, semelhante ao deles, com janelas iluminadas e detalhes que só uma criança atenta notaria. Ao lado, duas figuras se destacavam, uma mulher alta, de cabelos claros, e um menino pequeno, suas mãos entrelaçadas com uma naturalidade que comovia. E onde está a mamãe? Valentia perguntou, examinando o desenho com um nó na garganta. Artyom ergueu o rosto, e seus olhos, tão sábios para alguém tão jovem, encontraram os dela. A mamãe agora mora aqui, disse, tocando o próprio peito. Mas a casa é nossa. Sua e minha. Ele se aninhou contra ela, e Valentia o envolveu em um abraço apertado, sentindo as lágrimas escorrerem sem pressa pelo rosto. Não eram lágrimas de dor, como as de antes, nem de desespero. Eram leves, quase transparentes, como se lavassem a alma de tudo que já havia sido pesado demais. A vida seguia. E embora a ausência de Svetlana fosse uma ferida que nunca cicatrizaria por completo, agora havia Artyom. Seu sangue, sua esperança, seu amanhã. Naquele menino, em seu riso, em sua voz, até mesmo em seus rabiscos coloridos, algo de Svetlana permanecia vivo. Talvez exatamente da maneira como ela própria teria escolhido, se lhe fosse dado optar. O amor não morre, pensou Valentia, observando o neto, que com a ponta da língua para fora de concentração, preenchia o desenho com cores vibrantes. Ele apenas se transforma. Passa de um coração para outro, de uma memória para um gesto, e vence tudo. O tempo, a morte, até mesmo nossa fragilidade humana e nosso orgulho. Havia um tempo em que Valentia acreditava que sua vida havia terminado. Que sem a filha nada mais fazia sentido. Que o futuro era apenas um vazio prolongado. Mas agora havia risadas novamente. Havia calor, havia propósito. Havia alguém que precisava dela. Vovó, olha como ficou bonito. Artyom levantou o desenho pronto, orgulhoso, e Valentia sorriu ao ver o sol radiante que ele havia acrescentado sobre o telhado da casa. Lindíssimo, meu amor, sussurrou, acariciando-lhe o cabelo. O desenho mais bonito do mundo. Satisfeito, o menino procurou fita adesiva no gaveteiro para fixar sua obra na parede, ao lado dos outros desenhos. E enquanto ele se esticava na ponta dos pés para alcançar o lugar perfeito, Valentia o observava, refletindo sobre como a vida, mesmo através da dor e das perdas, ainda assim tecia caminhos para a felicidade. Era preciso apenas ter paciência para esperá-la e coragem para acolhê-la quando chegasse.